paz a todos. Foi preciso fazer mais um vídeo a respeito de Satanás para que facilite o entendimento daqueles que procuram a verdade. A respeito do dragão, a serpente, o diabo, acho que ficou bem claro. E para que facilite mais ainda o seu entendimento, você deverá sempre recorrer aos livros dos nossos antepassados, que foram escritos e ficaram como testemunha para as gerações futuras, e não ao que os humanos dizem. Toda vez que o homem falar, você tem que conferir nos livros para ver se aquilo é realmente verdadeiro, porque se você acreditar neles, é como foi dito, você estará comendo da carne deles no sentido espiritual. Então vamos recorrer aos livros e meditar no que está sendo dito a respeito do assunto. Primeiramente, você tem que compreender que tudo fazia parte de um plano perfeito elaborado pelo próprio Pai e que foi intencionalmente ocultado dos olhos de toda a humanidade durante todo esse tempo, até que suas palavras se cumprissem uma por uma. E se cumpriu tudo com exatidão e exatamente como foi dito. Então vamos começar. Preste atenção. A palavra Satanás em hebraico significa adversário. E por que em hebraico? Se recorde que aquele povo era hebreu. Pois bem, o reino dos céus não vem como forma material, assim como foi dito pelo Messias. Porém, foi preciso que tudo acontecesse de forma material na lei de Moisés e escrito para as gerações futuras e para servir de testemunha para a nova aliança, para quando ela começasse, você conferir se o que está acontecendo é realmente verdadeiro. As escrituras sagradas, que são a lei de Moisés, os profetas e os salmos, são as únicas provas de que o Messias falou é realmente verdade. Afinal, o que foi escrito ali foi escrito a respeito dele, e é lá que você deve conferir como fazia os apóstolos. Sabendo disso, fica mais fácil compreender, e ainda mais sabendo que tudo foi e é simbólico, tornando-se um livro enigmático. Você nunca ouviu o que vai ser dito nas religiões. Por isso, é necessário que você preste atenção. Vou tentar ser o mais breve possível para o vídeo não ficar muito longo. Pois bem, o Criador de todas as coisas, o Pai, o Eterno, que se chama Yahweh, vem falando através de parábola desde o princípio da criação e vem levantando homens desde aquela época para levar suas palavras e fazer com que sempre essas palavras se cumprissem. Eu te faço uma pergunta: quantas vezes você já leu a Bíblia? Se é que você lê mesmo. Vamos analisar tudo passo a passo para você ver que o Yahweh está no controle até os dias de hoje. Sinceramente, é de causar arrepios. Não tem como dizer que esse Deus não existe. Você já assistiu os outros vídeos? Se não, assista e veja que nas parábolas o dragão e a serpente é apenas uma comparação com os líderes religiosos. Agora vamos ver o porquê do diabo e Satanás. Primeiramente,
é necessário você entender que desde a criação do mundo, o Criador vem sempre colocando uma oposição contra as suas palavras e usando o homem como figura simbólica até os dias de hoje, e deixando em oculto para que, se olhando não se veja, ouvindo não se ouça, e para que o coração não compreenda. E nunca se esqueça que você é quem está no meio para fazer a sua escolha, ou seja, a quem ouvir e obedecer. Presta atenção você mesmo e veja que o Pai Eterno é quem está controlando tudo. A própria palavra Satanás significa adversário, que é aquele que é contra, como o anticristo. Vamos analisar. E eu espero que você veja que o adversário é o seu pastor ou o seu líder religioso, seja lá quem for. Não estou abrindo exceção de ninguém. E é necessário você entender também que isso foi feito de propósito para que mais tarde você percebesse isso. Não foi feito por mal, foi feito para o seu bem. Tudo é simbólico. Não importa se ele é seu pai, sua mãe, seu irmão, avô, sei lá quem. A partir de agora, todas as vezes que você for ao seu templo religioso, preste atenção em que você está obedecendo. É simples, a palavra do Pai está em suas mãos. Quando o Criador, ou através do seu Filho, fala para você não chamar ninguém de pastor, nem de pai, que é o Papa e Padre, manda você não orar em pé. E entre outros, preste atenção que do outro lado existe um opositor que manda você fazer o oposto da palavra do Todo-Poderoso. Veja você mesmo e você obedece. Se recorde que você sempre está no meio. É você quem escolhe a quem ouvir e obedecer. Observe também que sempre o Criador vem permitindo que haja oposição com suas palavras, e veja que tudo faz sentido. Estas coisas vêm acontecendo desde o princípio do mundo. Nós conseguimos ver a oposição até na criação do mundo, na criação dos animais e dos astros dos céus. Porém, as pessoas não percebem. E na criação do homem, no sexto dia, para você que lê a Bíblia também sabe que ali também houve uma oposição no Éden, ou seja, a serpente. Observe que ali não há nenhum fruto a se comer. Pare de ver só a letra. Tudo é simbólico. O que houve ali era apenas símbolos para você desvendar os enigmas escondidos do passado através da sua sabedoria, que você adquire com o próprio Todo-Poderoso. A outra oposição foi Satanás. A respeito dele, talvez você conheça apenas o que está na Bíblia. Estude o primeiro livro apócrifo de Adão e Eva e o segundo livro apócrifo de Adão e Eva, e veja que a oposição sempre existiu. Satanás sempre esteve ali, atormentando o psicológico das pessoas desde a criação. Veja bem, no psicológico. O Criador nunca permitiu que ele tocasse nos seus adversários. Se você já leu a Bíblia, você sabe disso. Inclusive no livro de Jó, que também é simbólico. Se você lê os livros apócrifos de Adão e Eva, você perceberá que ele viveu com eles durante muito tempo. Atormentava tanto eles quanto seus filhos, do mesmo jeito que aconteceu com Jó. Aquilo era apenas para você perceber quem são eles e quando ele se manifestar na sua frente. E você sabe que eles estão aí até os dias de hoje. Eles só veem a matéria.
são imitadores e estão tentando se assemelhar ao Todo-Poderoso. E se você observar, ele sempre esteve e ainda está, vem tentando fazer com que você desobedeça às ordens do Pai Todo-Poderoso e querendo ser ele, e ele está aí até hoje. Você só não vê se não quiser. E relembrando que sempre houve oposição, o mais interessante de tudo é que o Criador, Deus Pai Todo-Poderoso, vem deixando o homem à vontade para fazer coisas más aos seus olhos. E quando o homem quase está conseguindo, ele mete a mão e embaralha tudo, fazendo com que tudo recomece novamente, impedindo o homem, que é Satanás ou o opositor, de fazer o que quer, para que todas as suas palavras se cumpram. Pare um pouco e medite. O que aconteceu na história de Noé foi apenas símbolos também. Sempre foi e é pelo pecado, que é a desobediência do homem, que o Criador trouxe o dilúvio. Mais tarde apareceu Nimrod. Veja você mesmo que é o Yahweh que está no comando de tudo. Observe que ali Nimrod quase conseguiu o que queria, mas o Pai Eterno aparece e acaba com o jogo e começa tudo novamente. Veja que a oposição sempre vem das suas criaturas, como no Éden, e não existe outro. E você sempre no meio para ouvir e escolher a quem obedecer. E falando em Nimrod e em oposição, observe que mesmo quando tudo recomeçou, foi necessário o próprio Criador levantar-se outro. E observe que a serpente, como no Éden, Satanás ou todos os opositores são a criatura do Todo-Poderoso e não existe outro. Sempre foi necessário que a oposição estivesse ao lado do seu povo para que você entendesse no futuro. O próprio nome Nimrod já diz tudo, que significa rebelde. Era apenas símbolo. Daqui para frente é que você percebe que as criaturas do Eterno sempre vêm querendo ser como ele e tentando fazer com que os seres humanos desobedeçam suas palavras, se tornando opositor e deixando de obedecer o próprio Criador. E veja que realmente faz sentido. Primeiro foi criada a serpente, depois apareceu Satanás. Após o dilúvio apareceu Nimrod. E não se esqueça dos gigantes. Mais tarde apareceu Faraó no Egito. Após Faraó no Egito, aparecem muitos inimigos pela frente. Pesquise você mesmo, que a própria palavra inimigo significa adversário. Mais tarde, no exílio da Babilônia, apareceu Nabucodonosor. Se você não percebeu, todas essas criaturas que representam o homem vêm tentando ser como um Criador e tentando fazer com que os filhos de Deus desobedeçam às ordens do Todo-Poderoso. A partir de hoje, analise a sua conduta, pois as palavras transgressão, iniquidade e pecado são todas a mesma coisa e significa desobediência. Preste atenção e veja a quem você está obedecendo. Lembre do Éden e observe que, como o apóstolo disse, o primeiro pecado, ou seja, a desobediência, entrou no mundo por causa do homem.
que você já sabe quem é. Observe você mesmo. A quem a mulher deu ouvido. Tudo é simbólico. Em outro vídeo eu falarei sobre o pecado. Pois tanto a serpente quanto Satanás, Nimrod, Faraó, Nabucodonosor, ambos representam o seu líder religioso. A Torre de Babel, o Egito, a Babilônia representam o seu templo religioso. O Messias veio para te libertar de lá, que às vezes é chamado a casa da escravidão. E se recorde, no sentido espiritual, o que aconteceu na antiga aliança de forma material, assim também como nos livros históricos, era para servir de modelo na nova aliança. Assim como Moisés foi para libertar os seus irmãos do Egito e ele era a sombra do Messias, mais tarde apareceu o Messias para também te tirar da casa da escravidão. Permanecer na prisão ou sair é escolha sua. Preste atenção que quando a palavra inimigo aparece em sua Bíblia, ela também se refere a quem se coloca em oposição a Deus Pai Todo-Poderoso. Examine a si mesmo. O inimigo da parte espiritual sempre esteve a seu lado e você nunca percebeu. Talvez você se pergunte: se o inferno e Satanás não existem, para onde vamos quando morrer? A resposta é essa. Assim como o Yahweh criou os céus e a terra, o dia e a noite, a luz e as trevas, ele também é quem criou o bem e o mal. Até porque, ao mesmo tempo, ele é bom, ao mesmo tempo, ele é terrível. E do mesmo jeito que viemos do pó da terra, ao pó da terra nós tornaremos. Até porque todas as coisas que há no mundo pertencem ao Criador, inclusive nossas almas. O reino dos céus não é nada físico, como talvez você pense. Ele é espiritual e está dentro de nós. Você já ouviu falar em purgatório? Pesquise você mesmo. Será que eles existem? E o inferno material? Medite. E se eles não existem, quem é o anjo de luz predito pelo profeta Isaías? Já sabemos que a lei de Moisés, os profetas e os salmos só fala a respeito do Messias, como foi revelado para o último profeta no livro das Revelações. Pois fique ligado, e era do Messias que o profeta se referia. A religião é o principal método para manter as pessoas escravizadas espiritualmente. Porém, elas não percebem. É dela que o Messias quer te tirar, porque é lá que o opositor está, e é lá que você vai a todos os domingos. Eu espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo, se assim o Eterno permitir, e que toda honra e glória seja dado ao Deus e Criador de todas as coisas.